Abandonado por Deus. Guerra pela Verdade. Uma mensagem de John MacArthur. Eu direi uma coisa e você terá que se segurar um pouquinho no seu banco. Eu estou indubitavelmente convencido de que, no mesmo sentido, Deus abandonou os Estados Unidos da América. Você nem mesmo pode contar quantos milhões de sites pornográficos existem. Quando uma sociedade é abandonada por Deus, ela funciona como um resultado de sua própria paixão sexual pervertida, sem contenção. Então, a primeira coisa pela qual você procura numa sociedade, quando você está tentando discernir se Deus a abandonou, é se esta sociedade tem experimentado uma tal revolução sexual. Que sexo ilícito, adultério e toda forma de imoralidade é aceita como normal nessa sociedade. E existirem lá. Você sabe que uma sociedade foi abandonada por Deus quando ela celebra sexo lésbico, antinatural, impensável. Então você acompanha uma revolução sexual com eles. Revolução homossexual. E o homossexualismo se torna normal. E você olha para este mundo e diz: imoralidade sexual extrema, fora de controle, destruindo pessoas contra as suas vontades, mesmo na igreja. Mesmo na liderança da igreja, homossexuais, a mesma coisa. Extremo, fora de controle, exigido que seja aceito como normal. E a sociedade se apressando em afirmar essa aceitação. Não há ninguém no sistema que se levantará e chamará isso do que realmente é. Um desastre moral massivo. Eles não podem ver, eles não podem compreender. Não. 1 Coríntios 1 diz: o homem não conheceu a Deus por sua própria sabedoria. A sabedoria humana, apenas nela mesma, não chega lá. Então você adiciona o fato de que o Deus desse século cegou o entendimento daqueles que não acreditam, e você tem uma cegueira composta. E depois você adiciona o fato de que eles são cegados em virtude dos elementos varredores e dominadores da sua cultura. E você simplesmente não terá ninguém para emergir e tomar essa posição e pessoas em comício contigo. Você será um candidato concorrendo à presidência, o qual está tendo um caso enquanto a sua mulher está na quimioterapia. Você terá mais pessoas na liderança do país se revelando como homossexuais. E se você pensa que já viu muito, você ainda não viu nada. À medida que isso se torna mais e mais aceito. Desde o Jardim do Éden, tudo começou com uma batalha pela verdade, não é? Deus diz: se você comer do fruto, você morre. Satanás diz: não vai morrer. Certamente não morrereis. Aqui está. Adão e Eva acreditaram em Satanás. Eles acharam que Deus estava mentindo para eles. Isso iniciou a guerra pela verdade, que continua até hoje. É sempre a respeito da verdade. Simples, isso acontece quando você suprime a verdade. Qual verdade? A verdade real, Francis Schaeffer costumava dizer: a verdade verdadeira, a verdade bíblica. Você suprime isso, é nisso que dá. Tome a palavra de Deus fora do lugar da sua supremacia e você suprime a verdade. Negue que ela é verdadeira, negue a sua veracidade, negue sua autenticidade, sua inerrância, sua inspiração, sua suficiência. Negue sua clareza, esta é a última característica. Então ninguém realmente sabe o que a Bíblia quer dizer. É um livro maravilhoso, nós acreditamos que Deus deu para nós, mas nós não temos a mínima ideia do que ela quer dizer. E isso é conveniente.
No mundo moderno não entendemos isso. Você volta para Deus, a massiva causa-prima de todas as coisas. Então isso está no tecido do ser humano, e você sabe que precisará trabalhar pesado por uns 200 anos para convencer uma sociedade inteira de que isso é tolice. E quando faz sentido ninguém multiplicado por nada é igual a tudo. E ainda que isso não faça sentido, isso funciona em uma cultura totalmente imoral, porque não há Criador, não há juiz. Então, razão é a primeira coisa. A segunda é moralidade, a qual está construída no tecido de todos nós e precisa ser cultivada direto ao ponto onde você tem uma sociedade de pessoas cuja razão não necessita de Deus e cujo senso de moralidade foi totalmente deturpado. Aqui estamos nós. Aqui estamos nós. Ainda que tenham conhecido a Deus, ou seja, a humanidade, a sociedade, em qualquer período do tempo concedido pelo desenho criativo de Deus, e tenham conhecimento da lei moral e a razão que os conduz de volta ao doador da lei moral e um juiz e um criador. Ainda que eles saibam disso por natureza, eles não o honraram como Deus ou deram graças, mas ao invés de fazer o que é razoável, moral, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. E o ponto principal é que eles não gostam do Deus e da sua razão. E eles não gostam do Deus do seu senso inato, que é certo ou errado os conduz. Então eles abandonam esse Deus e a luz se apaga. Deus apenas quer uma coisa dessa nação: ouvir e acreditar nesse livro. Há apenas uma solução, e é a verdade. A verdade pela qual Deus salva, pela qual Deus santifica. E se essa nação responder e ouvir a sua verdade, Deus abrirá as comportas. E nós poderemos ser o maior relato de recuperação na história. Mas não há outra forma, senão que essas pessoas me ouçam e andem em meus caminhos. Isso não acontecerá se houver uma escassez em se ouvir a palavra de Deus. Ore para que a palavra, como Paulo disse, tenha livre curso, que corra com todo o teu poder através desta nação. Deus seja louvado.